Na próxima semana estará aqui com vocês o novo pastor da comunidade, da vila, o pastor Igor Bolichowski. Acho que é essa a pronúncia, né? Muitos de vocês já conhecem o pastor Igor. Pastor Igor completou essa semana 32 anos de vida, mas é um pastor que tem desenvolvido já uma grande experiência. Ele trabalhou na região sul da cidade de São Paulo, mais o extremo sul, digamos assim. Trabalhou com o pastor Elias Brenha como pastor associado da igreja da Alvorada, uma grande igreja com cerca de 2.000 membros. Permaneceu ali na Alvorada quando o pastor Brenha veio para a igreja de Moema. Continuou ali na Alvorada trabalhando com um outro pastor Zanella, que havia sido pastor de Moema também. E depois de algum tempo o pastor Igor foi convidado para deixar o território da Associação Paulista Sul, que administra as igrejas do extremo sul da cidade de São Paulo, e veio então como pastor associado de Moema, trabalhando novamente com o pastor Brenha. E eu creio que a proximidade geográfica, com a igreja de Moema fez com que muitos de vocês conhecessem o pastor Igor. Ele está ali já há 1 ano e meio também, é casado com a Camila está grávida, eles terão um filho, acho que até o final do ano, se eu não estou enganado na questão de prazos aí, meses, né? Mas é um grande pastor, um pastor muito simpático, muito agradável, muito amigo, e com certeza Deus o usará aqui, como usou ao pastor Denis também. Em nome da associação, eu peço a vocês que recebam com todo carinho o pastor Igor, que ele se sinta amado e querido aqui por esta querida comunidade, da mesma forma como o pastor Denis também foi recebido muito bem, querido e amado por vocês aqui. Orem desde já pelo pastor Igor. Ele estará aqui sábado que vem, como eu mencionei. Os anciãos da igreja o apresentarão a vocês, e ele com certeza, juntamente com a sua esposa, fará um grande trabalho para a honra e glória de Deus. Curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado por tua palavra, que ao abri-la neste momento, o mesmo Espírito que inspirou aos profetas para escrevê-la, para transmiti-la a nós, que o mesmo Espírito ilumine a nossa mente nesta manhã, ajudando-nos a compreendê-la e aplicá-la em nossa vida, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia num pequeno livro, o livro de Lamentações. Ele está ali logo após o livro do profeta Jeremias. E abra ali no capítulo 3, de onde nós vamos extrair as nossas considerações nesta manhã. Enquanto você abre o livro de Lamentações, você pode estar pensando assim, puxa vida, mas a minha semana já foi difícil. Eu tive lutas, tive problemas, tive decepções. Eu estou agora aqui na igreja para encontrar um conforto, uma palavra de alívio, de paz. E vamos ao livro de Lamentações. Será que não existe uma coisa melhor do que Lamentações? Essa expectativa negativa, ela reflete uma verdade. Ninguém de nós gosta de lamentações. Às vezes nós lamentamos pelos problemas, pelas lutas da vida, mas não é algo agradável. Às vezes, por circunstâncias, você está perto de uma pessoa, junto de uma pessoa que fica lamentando, reclamando, chorando. E por algum momento você até tenta compreender essa pessoa, ajudar essa pessoa, mas se ela insiste nesse sentimento, chega uma hora que você fala assim, vamos mudar de assunto? Dá para a gente pensar em uma coisa melhor agora? Vamos parar de lamentar, de reclamar? Mas nós vamos nesta manhã encontrar aqui, enfatizar, melhor dizendo, não lamentos, mas sim a esperança, a fé, a certeza que a gente pode ter, mesmo em meio às lamentações e às tristezas da vida. Para você entender um pouquinho o contexto desse livro, o profeta Jeremias, autor do livro de Lamentações, inspirado por Deus, viveu mais ou menos no mesmo tempo de Daniel, foram contemporâneos. Nós conhecemos muito mais a história, a biografia de Daniel, desde criança a gente ouve essas histórias, do que necessariamente a biografia de Jeremias. Foi um tempo de apostasia no povo de Deus. Nabucodonosor atacou a nação do sul, Judá. Já existia a nação do norte, que era Israel. O reino já estava dividido em 2 nações neste momento, Nabucodonosor atacou a nação de Judá, a capital era Jerusalém, e levou para a Babilônia os cativos. A gente ouve a história dos cativos, Daniel e os seus companheiros, entre os cativos levados para a Babilônia. Nabucodonosor, logicamente, levou para a Babilônia os mais jovens. Se fosse naquele momento, a maioria de vocês aqui seria levado para a Babilônia, Porque ele queria treinar essas pessoas, preparar essas pessoas para que voltassem depois para Jerusalém com uma nova mentalidade.
e governassem Jerusalém agora com os princípios, com os valores, com a mentalidade de Babilônia. Em Jerusalém permaneceram então os idosos, os cansados, aquelas pessoas que não tinham um potencial para serem treinadas, desenvolvidas segundo os princípios de Babilônia. E em Jerusalém permaneceu então Jeremias. Daniel foi para a Babilônia, Jeremias permaneceu em Jerusalém. Agora, Jerusalém naquele momento não era aquela bela cidade que hoje atrai milhões de turistas todos os anos. Era uma cidade que estava devastada. Até o templo havia sido destruído. E em meio àquele caos, permaneceu Jeremias. Casas destruídas, comércio, trabalho. Os mais jovens tinham ido embora, estavam ali só as pessoas idosas, cansadas, doentes. E é por isso que ele começou a lamentar-se. Provavelmente eu e você começaríamos a lamentar também, se esta fosse a nossa circunstância. Agora, as lamentações trazem consigo lamento, choros, reclamações, trazem consigo um risco potencial. E ele apresenta este risco na sua própria experiência aqui no capítulo 3, verso 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Se você tiver curiosidade, dedique um pouquinho do seu tempo hoje à tarde para ler o capítulo 3 a partir do primeiro verso. Ali você vai ter uma descrição dos sofrimentos, das lutas, do quadro que Jeremias estava vivenciando e por que ele estava lamentando. Vale a pena salientar que as lamentações, as reclamações, não são necessariamente fruto apenas da imaginação. Às vezes nós lamentamos por problemas reais, problemas concretos. Não é só porque a pessoa tem a cabeça fraca, é pessimista, é negativa. Não, às vezes os problemas são reais. E era este o caso de Jeremias. Mas mesmo enfrentando problemas reais e lamentando por causa destas circunstâncias difíceis, ele percebeu, por pensar continuamente nisso, por não conseguir pensar em outra coisa, a minha alma se abate dentro de mim. Eu estou definhando. Eu vou morrer. Porque eu não consigo tirar essas coisas ruins da minha mente. Talvez você já tenha passado por uma experiência semelhante a essa. Talvez você já tenha aconselhado alguma pessoa num sentido semelhante a este. Eu me referi agora a pessoas que ficam, às vezes, só lamentando ou reclamando. E se você tiver uma pessoa dessa por perto, como eu disse, você chega uma hora e fala assim, olha, vamos mudar de assunto, fale sobre outra coisa. E a pessoa fala, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. E quando você ou eu passamos por problemas difíceis, a gente sabe o que é deitar à noite pensando nesses problemas. E você quer dormir, você está cansado, mas você não consegue, porque a sua mente está pensando nessas coisas. E depois de demorar para dormir, você no meio da noite acorda um pouco intranquilo. E a primeira coisa que vem à sua mente são os seus problemas, suas lamentações. Você levanta-se pela manhã pensando, bom, agora vai ser tudo diferente, um novo dia, novas oportunidades. Mas ao acordar, a primeira coisa que vem à sua mente são os seus problemas, suas lamentações. E você então vai para o trabalho e fala, bom, eu vou me empenhar agora no trabalho, eu vou para a faculdade, vou para os estudos, vou procurar pensar em outras coisas. Mas no meio da manhã, aquilo vem à sua mente de novo, uma lágrima escorre pela face e você diz, eu não consigo controlar esses pensamentos. Eu não consigo me livrar disso. Não se deixe dominar por esses sentimentos. Se você entregar-se a isso, você vai chegar a um momento em que você vai se sentir como Jeremias. A minha alma está definhando dentro de mim. Eu estou morrendo, a minha alma se abate dentro de mim. Por isso ele tomou uma decisão, e essa decisão está no verso 21, é um dos versos mais conhecidos de Jeremias, ou de Lamentações, melhor dizendo. Quando ele diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Queridos, esse verso representa uma mudança de rumo na vida de Jeremias. E eu espero sinceramente, se você passa por uma situação difícil, ou se você um dia enfrentar uma situação difícil, que este verso signifique uma mudança de rumo na sua vida. Nós temos algumas verdades neste verso. A primeira dessas verdades é que você e eu não somos reféns dos nossos pensamentos.
Muitas vezes nós achamos que não temos como controlar os pensamentos. Eu tento pensar em outras coisas, eu saio com os meus amigos, eu vou para um restaurante, vou ouvir música, eu vou assistir um filme para tentar esquecer daquilo, mas quando eu vejo aqueles pensamentos tristes, negativos, aquelas preocupações voltam para a minha mente. Eu não consigo controlar, não tenho como tirar isso da minha mente. Isso não é verdade. O profeta Jeremias apresenta aqui a verdade realmente, inspirado por Deus. Eu quero trazer à memória. Eu vou definir, eu vou escolher, pela graça de Deus, o que é que vai ocupar a minha mente. E pela graça de Deus, você pode dominar os seus pensamentos, você não precisa ser dominado por eles. Você pode, pela graça de Deus, escolher, eu quero trazer à minha memória só o que pode me dar esperança. Existe uma grande verdade na vida, e essa verdade é a seguinte: você e eu não temos muitas vezes controle sobre o que vai acontecer na nossa vida. Às vezes, a maior parte das coisas que acontecem não estão sob nosso controle. São circunstâncias. Mas você e eu podemos decidir qual vai ser a nossa maneira de reagir a estas circunstâncias. E você pode reagir com otimismo, com fé, com esperança, ou você pode reagir com tristeza, com lamentações, com preocupações. Você pode escolher. Eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Agora, imaginemos que você tenha, à semelhança de Jeremias, tomado essa decisão. Eu estou passando por problemas difíceis, as circunstâncias não são agradáveis, mas eu quero tomar hoje uma decisão com Deus. Eu quero, a partir de agora, trazer à minha memória só o que pode me dar esperança. Parabéns. Parabéns por essa decisão. Mas aí você parte para o segundo passo. Eu vou então buscar na minha memória o que é que pode dar esperança. E você olha para o seu passado, para as lembranças que você tem na sua mente, as experiências que você já viveu, e você não encontra ali nada que possa lhe dar esperança. Você olha para o seu presente agora e você pensa nas suas circunstâncias, né? Ontem, a semana passada, os últimos 15 dias, o último mês. E você, de novo, chega à conclusão, olha, não há nada no meu presente que possa me dar esperança. Então, finalmente, depois de olhar para o seu passado e pensar no seu presente, você projeta o futuro e você diz, bom, talvez alguma coisa no meu futuro possa me dar esperança. Mas aí você imagina quais serão as perspectivas do seu amanhã, da semana que vai começar. E você diz, também não há nada que possa me dar esperança. E você diz então, bom, o que eu posso fazer? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, mas não há nada que possa me dar esperança. Talvez em algum momento da sua experiência, Jeremias pensou nisso também. Chegou a essa triste conclusão. Por isso é que ele percebeu que a vida estava se abatendo, estava definhando. Porque ele olhava ao seu redor, olhava para as pessoas que estavam com ele, olhava para a sua cidade natal, e não havia nada que podia lhe dar esperança. E se você chega a essa conclusão, eu quero compartilhar com você então, a partir de agora, o que é que trouxe esperança para Jeremias. E com certeza, isso vai ajudar você a trazer esperança à sua memória também. Vamos ao verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias está abrindo o seu coração para nós, ele está dizendo, olha, em meio ao caos daquela cidade, em meio à desolação, em meio à devastação que estava ao meu redor, eu ainda conseguia encontrar motivos de esperança. E o primeiro motivo foi esse. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Queridos amigos, queridos jovens, queridos irmãos, essa é uma verdade central na nossa vida, por mais que às vezes nós não nos damos conta disso. Por que você amanheceu hoje? Por que você acordou hoje? Por causa das misericórdias do Senhor. O limite entre a vida e a morte é muito sutil. Alguém, pode até mesmo ser um jovem, levanta-se pela manhã sentindo-se bem, coloca a sua roupa, vai para o seu trabalho, vai para a sua faculdade,
tem uma manhã maravilhosa, almoça bem com seus amigos, com sua família. No meio da tarde tem um mal súbito, é levado para o hospital, fazem todos os esforços possíveis, mas ele morre. E de noite estão ali fazendo o seu velório. E as pessoas se perguntam, mas por quê? Essa pessoa estava tão bem, ela amanheceu bem, sentindo-se saudável, não havia nenhum mal anterior, nenhuma predisposição. O limite entre a vida e a morte é muito sutil. O limite entre a alegria e a tristeza é muito sutil. Você está bem, está animado, feliz, é um dos melhores dias da sua vida. De repente, um telefonema coloca você para baixo, muda toda a perspectiva daquele seu dia. O limite entre bênção e maldição é muito sutil. É por isso que sempre somos convidados a reconhecer isso. A vida pode estar difícil, é verdade. Você pode estar passando por problemas, é verdade. Mas você ainda não foi consumido. E se você não foi consumido é por causa das misericórdias do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fossem as suas misericórdias, nem eu, nem você estaríamos vivos aqui hoje. Mas as misericórdias do Senhor nos sustentaram até aqui. Às vezes nós temos a tendência, e essa tendência é mais forte nas pessoas mais jovens, né? Ela é inversamente proporcional à quantidade de anos que você já viveu. E a tendência de pensarmos que o corpo humano, a vida, funciona de uma forma mecânica, automática, porque tem que ser assim. Você acorda, por exemplo, no meio da noite para tomar um copo d'água ou por uma necessidade fisiológica, e você acorda ali, você não fica preocupado, poxa, será que nessas horas que eu dormi o meu coração continuou batendo? Deixa eu ver aqui se o meu coração continuou batendo. Será que durante esse período de sono o meu pulmão não parou de funcionar? Será que eu não deixei de respirar? Não. Você acorda e acredita, automaticamente o seu corpo vai estar funcionando normalmente. Nós temos essa tendência. Mas note que o corpo não funciona simplesmente por um processo mecânico, automático. O corpo responde à bênção, à misericórdia, ao cuidado de Deus. Há um texto no livro Medicina e Salvação, ele apareceu na meditação matinal de 2009, escrito pela escritora Ellen White, ou palavras escritas por ela. E ela aqui diz o seguinte: Deus é o grande mantenedor do organismo humano. Não fosse o seu constante cuidado, o pulso não bateria, a ação do coração cessaria, o cérebro não mais desempenharia a sua parte. Por que o seu coração continua funcionando? Porque o seu cérebro continua funcionando por causa do constante cuidado de Deus. Não fosse o seu constante cuidado, coração, cérebro, tudo cessaria de funcionar. Nesse sentido, então, se o seu coração bate, por exemplo, 80 vezes por minuto, e se ele bate por causa do constante cuidado de Deus, a cada minuto Deus está dizendo 80 vezes para você: eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você. Cada batida do coração é uma demonstração do constante cuidado de Deus. Não é isso fonte de esperança, mesmo em meio às lutas da vida? Não é esse um tipo de pensamento que pode trazer esperança à sua memória, mesmo que você esteja passando por dificuldades? Com certeza é. Mas há mais ainda. Na segunda metade do verso 22, o profeta Jeremias escreveu: porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Você sabe tanto quanto eu que nós vivemos num mundo com recursos finitos, esgotáveis. A natureza tem recursos esgotáveis. Nós estamos aqui na grande cidade de São Paulo, a grande São Paulo, lutando agora com o risco da escassez de água. E alguns, um pouco mais pessimistas, diríamos assim, preveem que dentro de alguns anos não haverá água em São Paulo. E você precisará trazer água de outros rios, de outros mananciais, de outras bacias, a 100, 200, 300 quilômetros para abastecer a grande cidade de São Paulo. O ar puro se esgota. O alimento pode acabar.
Na sua vida pessoal, sua saúde pode acabar de um momento para o outro, seu dinheiro pode ter fim. As amizades podem acabar também, porque nós vivemos em meio a um mundo com recursos finitos, esgotáveis. E às vezes nós, mesmo sendo cristãos, devido à insegurança deste mundo com recursos finitos, limitados, projetamos isso para Deus. Por um lado nós agradecemos, Senhor, muito obrigado porque as suas misericórdias são a causa de eu não ser consumido. Mas até quando elas vão durar? Será que um dia Deus não vai cansar de abençoar-nos com as suas misericórdias? Será que um dia Deus não vai cansar de prover as nossas necessidades com as suas misericórdias? Então a segunda verdade que trazia a esperança para a mente de Jeremias era esta: as misericórdias do Senhor não têm fim. O seu dinheiro pode acabar, mas as misericórdias do Senhor não têm fim. A sua saúde pode ficar debilitada, fragilizada, acabar, mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Talvez em algum momento você abra a torneira da sua casa e acabou a água, o racionamento, por exemplo. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Tudo ao seu redor pode acabar, mas você ainda pode olhar com esperança para cima, para Deus, e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque as tuas misericórdias não têm fim. Elas jamais acabarão, elas são inesgotáveis. E esta certeza, esta segurança, enche de esperança a nossa memória, independente das circunstâncias da sua vida. Há mais uma terceira razão para termos esperança, e ela está aqui no começo do verso 23, quando o profeta Jeremias escreveu: renovam-se cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim e elas se renovam cada manhã. Deus não sustenta os seus filhos com restos de ontem. Deus não sustenta seus filhos com bênçãos requentadas. Deus tem bênçãos que se renovam cada manhã na vida dos seus filhos. Quando você acorda pela manhã para um novo dia, você pode erguer as mãos para o céu e dizer: Senhor, eu te agradeço porque tens bênçãos novas para mim neste dia. Eu não preciso depender das bênçãos de ontem. Ontem foi outro dia, já passou, já está para trás. Mas eu posso te agradecer porque neste novo dia tens bênçãos novas para mim. A grande verdade é que a maior parte da vida nós não vivemos dependendo ou usufruindo coisas necessariamente novas, no sentido de coisas 0 quilômetro, coisas que nunca foram usadas antes. Por exemplo, a maioria de nós hoje veio à igreja usando uma roupa que não é necessariamente uma roupa que você comprou essa semana e está usando pela primeira vez. Alguns talvez sim, mas a maioria de nós não. São roupas que nós já temos há algum tempo, cuidamos dessas roupas, lavamos, elas estão boas para serem usadas. Provavelmente você não anda com um carro 0 quilômetro todos os dias da sua vida. Você compra o carro e usa durante pelo menos alguns meses, até ter a oportunidade de comprar um outro carro. Você provavelmente não está numa casa nova todos os dias da sua vida, nem todas as semanas da sua vida. Alguns têm a mesma casa já há algumas décadas. E não há mal nenhum com isso. Mas você não precisa depender de bênçãos antigas. Você não precisa depender de bênçãos bem cuidadas, preservadas. Você não precisa depender de bênçãos de ontem. Deus tem bênçãos que se fazem novas cada dia para você. E elas se renovam, como diz aqui a palavra de Deus, cada manhã. E este é um dos muitos versos que nos convida, então, a irmos à presença de Deus cada manhã. Porque se as bênçãos de Deus se fazem novas cada manhã, não há nada mais lógico do que você ir cada manhã à presença de Deus para receber estas bênçãos. Elas não se fazem novas de tarde ou de noite, apesar que a sua vida inteira é acompanhada pelas bênçãos de Deus, mas elas se renovam cada manhã. Por que então ir à presença de Deus só no meio da tarde ou só no fim da noite? Quando você já está cansado por um dia de trabalho, de estudos, para então depender destas bênçãos e buscar estas bênçãos. Imagine, por exemplo, que ao despertar pela manhã, sua esposa ou seu marido,
sua mãe ou seu pai prepararam ali uma bela mesa com um farto de jejum. E você lá do seu quarto, enquanto você se arruma, já começa a sentir os aromas, os cheiros saborosos que vêm lá da cozinha ou da sala de jantar, ou enfim, onde você se alimenta. Mas você está atrasado e você chega ali então ao lugar onde a refeição está posta, a mesa está posta, e você diz: olha, muito obrigado, está tudo muito cheiroso, delicioso, um aspecto maravilhoso, mas eu não posso usufruir disso agora. Mas eu não quero simplesmente desperdiçar ou abrir mão deste de jejum, então deixa aqui colocado na mesa, quando eu voltar eu vou usufruir e aproveitar isto. E você chega lá pelas 9, 10 horas da noite, depois da faculdade, ou depois de um dia de trabalho, horas extras, e você vai então à mesa para usufruir agora aquilo que estava colocado para um delicioso de jejum. E ali está o iogurte, por exemplo, que foi tirado da geladeira fresquinho de manhã, mas ficou ali a manhã toda, o dia todo. Ali está ali a fruta picada, já preparada para você saborear de manhã, e ficou ali o dia todo. Logicamente, você não teria nenhum prazer em usufruir essas bênçãos que foram reservadas para você de manhã, mas usufruí-las agora à noite. É mais ou menos isso que acontece quando Deus prepara uma bênção nova para você de manhã. E você diz: Senhor, olha, eu te agradeço por essas bênçãos que se fazem novas cada manhã, mas eu não preciso delas agora. Ou eu não tenho tempo para me apropriar delas agora. Eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho uma reunião, eu tenho um compromisso, eu tenho uma agenda, eu tenho uma prova na faculdade, tenho que estudar para um concurso. Mas deixa essas bênçãos, eu vou usufruir delas mais tarde. E você chega de noite, cansado, já cochilando, e você fala: bom, agora eu vou à presença de Deus. Agora eu quero receber as bênçãos que Ele preparou para mim nesta manhã, e eu não pude recebê-las. Então você abre a Bíblia, você se ajoelha para uma oração, você procura estar na presença de Deus, mas já é tarde, você está cansado, e você cochila no meio da oração, e você lê a Bíblia, mas você não consegue entender uma frase inteira, porque aquelas bênçãos se fizeram novas de manhã para você, mas você não usufruiu delas. Graças a Deus, porque as bênçãos e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esse pensamento vai trazer esperança à sua mente, não importam as lutas ou os problemas que você esteja enfrentando. Finalmente, a última razão. Capítulo 23, a última parte do verso 23, ou capítulo 3, melhor dizendo, verso 23. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. E se você prestou atenção, nas 3 primeiras frases, Jeremias falou sobre as misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as misericórdias do Senhor se renovam não tem fim, e as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Agora ele muda o rumo da conversa, ele não fala sobre misericórdias mais, ele fala sobre fidelidade. Por que ele deixou de falar sobre as misericórdias e fala sobre a fidelidade? A fidelidade de Deus é o que nos permite ter a plena, total, absoluta certeza de que Ele cumprirá o que Ele prometeu acerca das suas misericórdias. A fidelidade é a garantia das misericórdias. Da mesma forma como nós vivemos num mundo com recursos limitados e finitos, como eu mencionei há pouco, nós vivemos numa sociedade marcada pela infidelidade. Muitas vezes nós associamos infidelidade ao relacionamento conjugal. O marido foi infiel para com a esposa foi infiel para com o marido e tal, né? E é verdade, isso infelizmente pode acontecer. Mas a infidelidade não está simplesmente, ou não pode estar simplesmente presente nos casamentos. Ela, infelizmente, pode estar presente em muitos outros contextos. Os amigos são infiéis algumas vezes. Você compartilha um segredo, uma impressão pessoal, íntima, com uma pessoa da sua confiança, seu amigo, sua amiga, e você espera que aquela pessoa guarde aquela confissão que você fez, aquele segredo que você compartilhou. Mas o seu amigo ou a sua amiga é infiel, e ele não guarda o segredo. Você está em meio a uma transação comercial, e vocês assinaram documentos, vocês reconheceram firmas, vocês registraram no cartório, você recebeu com pagamento um cheque, por exemplo. E você espera que a outra pessoa seja fiel e honre o compromisso
provendo fundos para que aquele cheque seja pago. Mas por alguma razão aquela pessoa não é fiel. A infidelidade está presente nos negócios também. A infidelidade está presente no mundo político e talvez mais do que em qualquer outra área, esfera da vida humana. Na campanha política, todos os candidatos são bons. E eles prometem mundos e fundos e fazem promessas maravilhosas. E você acredita numa pessoa, num candidato, e você dá o voto a ele confiando naquelas promessas que ele fez. Mas ele não honra o seu voto, ele é infiel ao voto que você depositou nele. E ele não cumpre o programa de governo, ele não faz nada daquilo que ele prometeu. A infidelidade está nos relacionamentos, nos negócios, na política, em todas as esferas da vida humana. E talvez assustado por ter sido vítima de uma infidelidade, você pensa assim: as promessas de Deus são maravilhosas, mas será que é verdade? Será que Ele vai cumprir tudo isso? Será que Deus é fiel realmente? E é por isso que, para fechar esse pensamento, o profeta Jeremias diz assim: olha, você pode ter confiança. Você pode ter a certeza de que as misericórdias do Senhor estarão presentes na sua vida, porque grande é a fidelidade de Deus. Ele é fiel, Ele prometeu. Sua palavra não voltará atrás, Ele não vai decepcionar a você, Ele não vai enganá-lo. Você pode ter plena certeza da fidelidade de Deus. E assim, queridos amigos e irmãos, como vimos nesta manhã, em meio ao caos ao seu redor, Jeremias acreditou que era importante ele mudar o rumo dos seus pensamentos e trazer à sua memória só o que pudesse lhe dar esperança. E mesmo que os seus olhos visivelmente não percebessem nada que pudesse alimentar essa esperança, ele olhou para Deus. E em Deus ele descobriu que as misericórdias do Senhor eram a causa dele não ter sido consumido em meio aos ataques de Nabucodonosor. Olhando para Deus, ele descobriu que as misericórdias do Senhor não tinham fim. E ele foi convencido da certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E ainda olhando para Deus, ele pôde depositar plena confiança nas misericórdias do Senhor, porque ele sabia que Deus é fiel, grande é a fidelidade dele. E a partir dali, a vida de Jeremias encontrou um outro rumo. E ele, que estava sentindo a vida definhar, abater-se dentro dele, agora percebeu uma vida nova, diferente. Não simplesmente por otimismo, não simplesmente por positivismo, não simplesmente por autoajuda, absolutamente, mas por confiar num Deus cuja misericórdia e a fidelidade são a fonte da esperança que deve estar na mente de cada um de nós. Ao nos despedirmos nessa manhã, mesmo não conhecendo a cada um de vocês particularmente, mesmo não sabendo exatamente quais são as circunstâncias da vida que você está suportando, sofrendo, sentindo agora, mas eu quero convidar você a tomar a mesma decisão de Jeremias. Se você chegou aqui com alegria, com esperança, com entusiasmo, louvando a Deus, agradecendo pelas bênçãos recebidas, continue assim. Mesmo que a tristeza, a infelicidade batam à sua porta amanhã ou depois, não se esqueça, traga à sua mente só aquilo que pode lhe dar esperança. Por outro lado, se você chegou aqui triste, decepcionado, abatido, frustrado, sem alegria, sem entusiasmo, olhe para o alto, olhe para Deus. Ele é a fonte de toda a esperança. Cristo Jesus. Ele pode encher a sua mente, Ele pode encher o seu coração de esperança, de modo que você saia daqui, deste lugar, para uma vida nova, transformada, renovada e fortalecida pela esperança em Deus. Que essa seja a sua esperança, que essa seja a sua certeza, que assim esteja a sua mente, hoje e sempre, é o que eu desejo para mim e para você nesta manhã. Amém. Vamos nos colocar em pé para falarmos com Deus. Senhor, te agradecemos porque pudemos estar neste santo lugar. Te agradecemos pela vida que tens dado a cada um de nós. Se triste ou feliz, se cheias de bênçãos ou passando por desafios a cada dia,
Ainda assim, querido Pai, nós olhamos para Ti e pedimos que nos ajudes a trazer à nossa memória só aquilo que pode nos dar esperança. Que Tu, ó Pai, que és a fonte de toda misericórdia, e que Tu, que és extremamente fiel e jamais falha com nenhum de nós, seja realmente a fonte de uma vida nova, cheia de esperança, confiança em Ti e em Teu poder, até que Cristo Jesus volte e nos tire desta vida de lutas, de sofrimentos, e nos leve a vivermos agora em Tua presença, onde não precisaremos mais da esperança, onde não precisaremos mais da fé, mas onde viveremos sempre no amor, o amor de Deus. Que este amor esteja sempre em nosso coração, é o que nós Te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém.